Começando mais um debate do Apontando o Dedo e hoje o tema é anabolizante. Estamos aqui com dois convidados que são fisiculturistas, né? Vocês são fisiculturistas. É profissional que chama ou é amador? Na nossa área, por enquanto, amador ainda. Amador. Ah, então. Mas tem concurso, né? Tem, pra você pegar o Procard. Você consegue fazer. Então não é amador, algumas não, competições. é profissional. Se vocês aí do o fisiculturismo aí achou ruim minha expressão, é um jeito de não menosprezar vocês. Então, por favor, não me gongue na internet. Bom, o tema do debate hoje é anabolizantes. É um tema muito pedido aqui no nosso programa. Então, já deixem aí a curtida e se inscrevam no meu canal do YouTube, porque vamos começar. Primeiro, eu vou pedir para vocês se apresentarem, tá? Matheus, vai você. Você é mais velho? Eu acho que não. Eu acho que não, mas tudo bem. Tá, mas vá, Matheus. Você olhando para aquela câmera lá, se apresente aí. Meu nome é Matheus Lima Santos, certo? Sou personal, professor de educação física formado, tá bom? Sou fisiculturista também, um estreante na área, normalmente porque eu comecei ano passado, nessa área de competição. Já vivo esse lifestyle há um tempinho já, mas que eu comecei a competir mesmo foi no ano passado. Tá, agora Pedro. Sou Pedro Lucas, sou psicólogo, sou também fisiculturista natural, né? Também comecei recentemente a competir, a primeira competição foi ano passado, né? Treino há mais ou menos uns 5 anos e é isso. Vamos nessa. Bom, agora vai ter que ter um cronômetro, porque a gente vai dar um tempo para vocês defenderem o lado. Você vai dizer o porquê você é a favor e o porquê você é contra. Porque hoje tem o lado do a favor e do contra. Então, agora, Pedro, você, olhando lá na sua câmera, cronômetro na tela, e você vai dizer o porquê você é contra do uso de anabolizantes no fisiculturismo. Vamos lá. Veja, eu não sou exatamente contra o uso de anabolizante. Eu sou contra o uso indiscriminado e a divulgação também indiscriminada do uso de anabolizantes. Independentemente de ser na área do fisiculturismo ou não, a gente vê que o Brasil ele não é um país preparado para esse tipo de conteúdo ser tão escancarado, tão exposto, para que jovens tenham acesso a esse tipo de produto tão facilmente, né? Quanto clicar no link, quanto simplesmente fazer um pedido pela internet, né? Sem muita fiscalização, sendo que é algo que não é permitido, né? Mas claro, acontece. Acredito também que existem casos que o uso é realmente válido, né? Pessoas que têm aí problemas hormonais, como hipogonadismo, por exemplo, no caso de alguns homens, né? Mas acredito também que a maioria hoje dos que fazem uso não é por questões médicas, né? Então é mais ou menos por aí a minha ideia. Né? Bom, agora, Matheus, você, olhando na sua câmera, você disse por que você é a favor. Bom, não necessariamente, vou falar igual o meu amigo ali, não necessariamente que seja a favor, certo? Mas, por exemplo, se for um atleta, que ele é aspirante a atleta, e ele quer realmente seguir essa área e ver que ele tem um potencial, normalmente ele vai precisar fazer o uso de anabolizantes. Infelizmente, claro que todo mundo que está inserido nessa área sabe que isso pode causar algum dano à sua saúde, e é óbvio, né? Quem está inserido sabe como é. Porém, se você for bem direcionado, se tiver um bom acompanhamento médico, um bom acompanhamento de um endócrino, um bom coach ao seu lado, nutricionista também, você vai conseguir performar melhor e futuramente vai conseguir alcançar o seu tão sonhado objetivo, que seria o quê? Virar atleta profissional e competir, ser um cara que na área possa ser patrocinado, então você vai conseguir ter uma renda, certo? Nesse esporte também. Claro, é algo que ainda é um pouco, tem um pouco de preconceito com esse esporte, porque mexe muito com a saúde da pessoa, mexe muito com o psicológico também, porque querendo ou não, é algo que você consegue trazer para o seu corpo benefícios, mas também malefícios, entendeu? Mas, se você for bem direcionado, não tenho nada contra, certo? E, aliás, tem muitas pessoas que se veem com uma autoestima baixa, então tem muitas pessoas que fazem um acompanhamento com endócrino, conseguem usar
fazer uso de anabolizantes, com isso, conseguir trazer uma autoestima melhor e melhorar também sua saúde psicológica. Você faz uso de anabolizantes, né? Faço. Faço. Você não faz, né, Pedro? Então, agora, daqui pra frente, eu acho que a gente não precisa nem de cronômetro, porque as perguntas vão ser um pouco pesadas. Você viu, mas eu mandei mais ou menos umas perguntas pra vocês, vocês viram, que é muito delicado os temas. A primeira pergunta que eu quero fazer é... Ah, o frio. É porque aqui, gente, Agora bateu o frio. vocês sabem que aqui no Rio Grande do Sul é frio, né? Mas aqui é assim, aqui é um pouquinho frio. A minha fama é essa, de ter um estúdio frio. Então, eu queria perguntar uma coisa que todo mundo sempre pergunta. Eu acho que quase todas as academias têm essa pergunta. Principalmente por quem vai começar a tomar anabolizante. Se você está tomando anabolizante, seu shape está ok. Mas se você parar, o shape some, você primeiro, Matheus. Você acha o quê? Assim, não necessariamente seria um shape alugado, que é o que o pessoal Sim. fala. Porque, por exemplo, qualquer pessoa, qualquer uma, que treina, mesmo que seja natural ou que seja com uso de anabolizante, se você parar de treinar, parar de fazer dieta que você já faz, ele vai embora, o corpo, querendo ou não. Claro que, como você faz o uso de anabolizante, vai melhorar sua performance, vai melhorar seu ganho de massa e tudo mais. Se você parar de usar e você continuar sua rotina de treino, sua rotina de alimentação, vai dar uma reduzida. Não tem pra onde correr. Até porque um ser humano, um homem, ali na meia-idade normal, ele vai produzir, em média ali, vamos botar uns 50 a 80 miligramas de testosterona semanal. Uma pessoa com uma dose baixa de uso de anabolizantes estaria colocando no corpo 400, 350 miligramas, ou seja, 5, 6 vezes mais. Então, se você baixa o nível de testo, querendo ou não, não vai ficar no mesmo jeito, entendeu? Mas você ainda consegue, mesmo parando de usar, continuar tendo um bom treino, continuar tendo um bom shape e ainda se manter ativo. E você, Pedro, o que você acha? Veja, como ele falou, se você faz o uso, tem ali um estilo de vida e tal, enquanto você está tomando, você tem um aspecto, certo? Você fica com o músculo mais cheio, mais denso e tal. Mesmo que você continue treinando, se você parar, você vai notar uma diferença. Eu acho que você nota uma diferença muito maior em quem toma e para de tomar do que, por exemplo, um natural que para de treinar, né? Eu acho que a mudança é mais brusca, é mais rápida, né? De quem toma e para, do que se você for natural e parasse. Como ele falou, se você for natural e você parar durante um período longo de tempo, você não vai perder o shape, né? Acho que até o cara que usa, ele também não vai perder, porque a memória muscular continua ali, né? Mas eu acho que a mudança de aspecto mesmo, de aparência, eu acho mais nítida na pessoa que consome o anabolizante, né? Entendi. Porque o corpo, ele tá ali, como ele falou, funcionando de uma forma suprafisiológica, né? Depois que você atinge um certo nível de testosterona, por exemplo, a gente vê pessoas que tomam testosterona atingindo ali, sei lá, 5.000, 3.000 de testosterona, se você parar, seu corpo vai sentir isso. Mesmo que você produza uma boa quantidade natural, né? O que também é difícil para recuperar o eixo, às vezes. Mas falam que tomar já 1 miligrama de testo por semana já é uma dose mais alta do que o corpo Na produz, verdade, né? 1 miligrama não, 1 ml. 1 ml. 1 ml. Porque 1 ml. nos laboratórios undergrounds por aí, você consegue encontrar mais ou menos 1 ml entre 350 e 300 miligramas já. Aí, foi igual eu falei, vai ser já 5, 6 vezes mais do que um homem de meia Mas idade já produz. tem gente que toma mais do que isso, né? Bem mais. Tem gente que exagera um pouquinho. Uhum. Eu vou falar como não é um assunto que eu domino, os relatos que eu vou trazer aqui é mais ou menos os relatos que eu vi pessoalmente, de pessoas que tomavam tipo dia sim, dia não. Sim. Se picava aí dia sim, dia não. Então aí seria o quê? 3 miligramas por semana, né, daria? Ou mais. Depende do quanto ele está usando por dose, depende né? da quantidade. Às vezes Agora, tem gente assim, que faz numa dose só, já bota uns 2 ml já. O que é tanto que a galera usa na seringa e depois toma um monte de comprimido? Depende. Existem alguns anabólicos que são comprimidos também. Existem alguns.
Porém, tem muita gente que toma muito comprimido que é hepático, que é tentando se proteger proteção de fígado, proteção de rim, entendeu? Sim. Porque Precauções, querendo ou não, para causar ou ter alguma precaução. Porque vai, é que nem eu falei, vai afetar um pouco a sua saúde. Então você tem que tentar amenizar o máximo possível, entendeu? Entendi. Mas assim, vamos botar assim, 50% do shape para quem toma anabolizante. Se parar de tomar, perde. Vai perder. Vai. 50% perde. Vamos entrar num acordo aqui. Então, É algo que, às vezes eu falo que tem o básico, que é a testosterona, que é o que todo mundo começa, e depois tem os outros que pronto, quem compete mesmo vai usar mais uns 4 ou 5, dependendo do coisa. Porém, se a pessoa para de competir, por exemplo, eu não vou competir mais. Eu consigo fazer o descarto dos outros, mas a testosterona provavelmente eu iria manter pro resto da vida. Entendeu? então, no caso, para quem vai começar, tem que pensar nisso, não só na estética. Exatamente. E essa é uma das razões pelas quais eu gosto de me posicionar em relação à divulgação, né? Porque muitos jovens tomam essa decisão muito cedo, né? Com o cérebro nem formado ainda, neurologicamente falando. Então, quando esse tipo de coisa chega nos adolescentes, é o que fica realmente, para mim, mais perigoso ainda. Porque um adolescente ele não tem ainda a capacidade de mensurar e tomar certas decisões, né? Sim. Aí também, querendo ou não, tem muitos que começam a tomar com o corpo nem desenvolvido ainda, muscularmente falando. Então, não tem nem receptor o suficiente para poder receber. Então, tá colocando no corpo e metade vai para fora. Não vai absorver. Só vai estar perdendo saúde. Né? Quem toma anabolizante consegue ter um resultado bom em quanto tempo? Cara, depende muito. Porque, assim, o anabolizante ele é mais um acelerador do que um eficiente. Eu sempre falo. Ele vai acelerar muito o que você faz. Então, por exemplo, se você toma, mas você come besteira o dia todo, não treina, não faz nada, ele vai acelerar também o seu ganho de massa, ou o seu ganho de gordura, querendo ou não. Eu como um hambúrguer todo dia, não treino, faço nada e tô tomando. Então, a Vai pessoa pode acelerar. ficar obesa tomando anabolizante? Pode também. E, Pedro, para a pessoa ganhar um shape legal, natural, você acha que duraria quanto tempo? Rapaz, isso é uma questão que vem muito da genética, né? Por exemplo, a gente vai ver genéticas. Hoje a gente tem estudos que já comprovam que, sei lá, em um ano, se você tiver uma genética boa, natural, você consegue botar até 9, 8 quilos em um ano de treino. Só que geralmente a pessoa, quando ela quer resultados rápidos, ela está pensando ali num prazo de 2 meses, de 3 meses. Pode existir pessoas que atinjam mudanças relevantes nesse tempo, a depender da genética. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, eu acho que demandaria aí pelo menos uns 6 meses de treino para você conseguir realmente ter Com a dieta rigorosa. uma dieta rigorosa. Depende do objetivo, né? Se for ganhar massa muscular, você vai ter que ter uma dieta rigorosa para comer o suficiente, né? Basicamente as mesmas coisas que o natural faz, o hormonizado também faz. O natural vai fazer a mesma coisa. O que muda é como ele falou. Eu vou precisar descansar mais, muitas vezes. Eu não posso errar no volume de treino, porque se eu errar, vai destruir a minha recuperação, vai atrasar a minha recuperação, vai ser mais difícil ganhar massa muscular. Quando você toma, você tem essa capacidade de reformular o tecido, né? De fazer mais tecido, então você ganha massa muscular com mais facilidade, entre aspas, né? Porque você tem que comer e tem que treinar. Não adianta você tomar. Existem também estudos que dizem que se você tomar sem fazer nada, você pode ganhar massa muscular. Mas como eu falei, são genéticas e genéticas. Vai depender muito da genética da pessoa também. Isso é um assunto, inclusive, essa questão da genética é algo que as pessoas têm que refletir antes de entrar no fisiculturismo, antes de entrar na musculação não, porque todo mundo deveria fazer musculação. Sim. Fato. Mas fisiculturismo tem que ter a pessoa tem que ter uma autoconsciência, uma autorreflexão sobre a genética dela para saber se realmente cabe ali, né? O caso do Gunley, ele provavelmente tinha uma predisposição no coração. Ele é uma pessoa que não podia fazer uso de substâncias. E ele fez sem auxílio do médico, né? Porque, Ou na verdade, ele tinha um médico? Ele negligenciava muito essa questão de médico. Ele já falou alguns outros podcasts que ele participou que não gostava de ir em médico nem nada do tipo. Ele tinha medo. Portanto que ele consumia, era necessário ir no médico. E ele já tinha ido parar no hospital com problemas no coração quando ele ainda era natural, né? Uhum. Pelo menos ele dizia que era natural e pelo que eu soube foi por conta de diuréticos, que Foi podem também mexer com o coração, Isso. né? Na verdade são os dos que mais mexem com o coração, inclusive, o uso de diuréticos, né?
aceleradores metabólicos. Agora, simplificando para a galera do Rio Grande do Sul, que tem uma audiência que é muito de pessoas de terceira idade, o que seria diuréticos no mundo da academia? Diurético é basicamente, na verdade, não necessariamente na academia. Quem usa muito é fisiculturista mesmo, atletas, além de reta final de preparação, que seria para quê? Ele vai ajudar você a eliminar mais água do seu corpo, certo? Só que ele elimina água de tudo, então além de ser água sob a pele, é água intramuscular também. Então você pode acabar, e visceral. Então você pode acabar desidratando demais se você não tiver a mão suficiente para saber o quanto você tem que usar, entendeu? Entendi. Aí, por isso Então são comprimidos também? São comprimidos. E o pior é que você consegue encontrar em qualquer farmácia. Mas esses se enquadram nesses comprimidos de ereção? Não, aí é vasodilatador. Aí é vasodilatador, diferente. Ah, então é diferente, porque o da ereção é para as veias. Isso, exatamente. Da linha. Por exemplo, quando eu me preparei, ano passado, eu estava tendo acompanhamento de um treinador. E aí a gente tava fazendo dieta e tal, ele acompanhando certinho, evoluindo, perdendo o percentual de gordura ali. E aí quando chegou 3 dias antes da competição, ele chegou para mim e disse, olha, você vai tomar esse remédio aqui, aí me mandou, aí, não sei se você conhece, é espirulactona. Foi, espirulactona. Aí eu disse, rapaz... Não me processa. Não sou eu que tô falando. Aí eu disse, remédio. Aí peraí, eu iniciei uma preparação natural, isso natural. Se eu tomo, na minha cabeça, se eu tomo um remédio desse, eu deixo isso natural, independentemente se eu usei hormônio ou não. E aí eu fui ver sobre esse remédio e eu vi que ele mexia no nosso eixo hormonal. E que em muitos casos ele podia gerar ginecomastia, né? Aromatizar a testosterona, também. Né? Por isso que vem a ginecomastia, porque esse remédio foi o quê? Ele é um diurético, mas ele melhora muito a pele, né? Uhum. E se eu não me engano, ele também é usado para tratamento de espinha em algumas mulheres, né? Então ele tem um aspecto hormonal também. Ou seja, às vezes até o próprio diurético, ele pode não ser um hormônio em si, mas ele pode ser um disruptor hormonal. Ele pode atrapalhar ali. E aí eu entrei em conflito com um treinador, né? Falei que não ia tomar e tal. Subi sozinho, me finalizei sozinho, né? E foi uma das coisas que me deixou um pouco chateado com o fisiculturismo na época, né? Porque ele sabia que eu era natural e que eu não tomaria e me deixou de última hora sozinho. E aí ele falou, mas todo mundo faz isso. Eu disse, todo mundo quem? Né? E é uma das coisas que eu bato na tecla também em relação ao ambiente do fisiculturismo, que ainda é um ambiente muito tóxico, principalmente para quem não conhece. Né? Então, eu disse na minha mente aqui, eu já estava pensando, da metade para lá a gente vai falar do meio do fisiculturismo, porque já vi relatos de pessoas adoecerem mentalmente estando nesse meio. Então não é só o meio dos modelos, que tem aqueles problemas de desvio de imagem, né? Da pessoa se ver de um jeito. O meio do fisiculturismo tem muito isso. Eu imagino também que para mulheres também deve ser muito pesado esse meio, Tem né? alguns fatores que acabam causando isso. Porque, por exemplo, existe um hormônio que ele é basicamente que a galera mais ama de usar, que tá no meio ali, que é a trembolona, certo? Só que ele é ele acaba causando que você perde alguns neurônios quando você tá usando ele. Então, tipo assim, eu já ouvi pessoas... Agora tá fazendo muito sentido, viu? Tem muita pessoa que eu conheci na academia. Não, já vi relatos de pessoas que falaram a mim que tiveram duas coisas. Ele é neurotóxico. Que tiveram duas coisas. Primeiro, começou a ficar triste, vontade de chorar. Do nada. Em casa, sozinho. Começou querendo ficar em casa, trancado. Ou seja, talvez tendo início de depressão. Certo? E outras pessoas que, tipo assim, ficavam muito nervosas. Tipo, muito nervoso. Qualquer coisinha era uma faísquinha pra ficar com raiva ou algo do tipo, entendeu? Tirando esse fator, você ainda tem outros. Por exemplo, você fica muito restrito à comida e, assim, a restrição alimentar vai mexer com o seu psicológico também. Não tem como, não tem pra onde correr. A gente sabe disso muito com mulheres, porque, tipo, você vê mulheres que tá na TPM, tá ali menstruada. Quer comer chocolate, essas Pô, coisas. se comer chocolate, ela vai o quê? Vai relaxar, né? Vai melhorar e tudo mais. Não, Sim. Tipo assim, aí se você pega uma que já tá ali nesse meio e ainda tá com restrição alimentar, tipo, o nível de nervosismo, de estresse vai aumentar muito mais alto. Sua mulher tá aqui, você tá falando isso aí? Então, tô falando exatamente pra ela escutar, pra ela ver o que eu passei, entendeu? Entendi. E sem contar também a distorção de imagem, né? Querendo ou não, muita gente tem. Sim. Já passei por isso uma vez,
Tipo assim, eu me via muito menor no espelho do que eu achava que tava, entendeu? Eu olhava assim, De vez em quando isso vem na cabeça. Você, mesmo você sendo natural, você já sentiu isso? Claro. Todo cara mundo que, sente, que né? treina, passou sério, dos 80, 90 É. quilos ali, vai olhar no espelho e vai falar assim, vixe, tô pequeno. Eu tive isso 2 dias atrás. Vigorexia. Eu perdi 2 quilos, só que eu não perdi massa muscular. Eu perdi gordura. Gordura e líquido. E aí, tanto que o personal que eu treino, ele disse, relaxa, que isso aí não é, você não tá perdendo. Mas em si, o meu corpo tá do mesmo jeito, só que eu perdi. Mas é porque é muito pela nossa sociedade que a gente vai muito pela balança. Entendeu? Vai muito pela balança. Só que a gente que compete, a gente já conseguiu driblar a balança. Mas às vezes o espelho engana, entendeu? Bastante. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, polêmica, entre vocês dois. Vocês acham justo, tipo, quem é natural e quem usa anabolizante competirem na mesma categoria do fisiculturismo? Assim, eu não vou dizer que eu acho justo, mas no Brasil existem várias federações. E existem federações natural e federações para todo mundo, aberto. Certo? A natural, você tem que fazer exames e você tem que comprovar que você é natural para poder competir. Já no aberto, vai o hormonizado ou o natural. Então, se o natural quiser competir contra quem é hormonizado, pode ir na NPC à vontade, tá lá, liberado. Mas o hormonizado não pode ir na natural. Então, tipo, já tem suas categorias, entendeu? Entendi. Então não quer dizer que seja justo. Ah, é injusto, não. Cada um tem sua categoria. Você vai lá se você quiser. É como ele falou, né? Não é nem uma questão de se é justo ou não, é opcional. Eu posso ir lá, me inscrever no campeonato para competir contra hormonizados e provavelmente eu estarei em desvantagem, né? Tipo, eu estarei, mas não é que seja injusto, né? Eu decidi competir sabendo que ali é onde a galera tá tomando as coisas e... Já teve caso de alguém que é natural ganhar de quem usa anabolizante? Já. Conheço um. Já, alguns. Conheço um. Por quê? Conta da genética. Tem gente que tem uma predisposição para ganhar massa muscular muito melhor do que os outros. Por mais que aquela pessoa ali esteja tomando, ou até muito mais, tipo, aquela pessoa que é natural com uma genética boa, ele vai conseguir performar melhor no palco, entendeu? Então... Entendi. E você, Pedro, você já viu alguém lá no... Aqui é pergunta de bastidor, viu? Você já viu alguém passar mal por causa de anabolizante, assim, nos bastidores do concurso? Eu só fui uma vez, né? Eu vi uma galera assim... Não vou dizer que eu vi alguém passando mal, mas eu vi, tipo, o olhar do cara, tipo, transtornado, assim, de parecendo um bicho. Inclusive uma pessoa que eu conhecia, assim, que eu olhei assim, fui cumprimentar, ele demorou, assim, pra me reconhecer. Aí eu disse, meu irmão, você tá... Que porra foi que ele tomou? Então, pode ter tomado... O estresse já é um fato, né? O estresse, se você tá sob restrição alimentar durante várias semanas ou até meses, né? Isso influencia muito já. Só que aí, provavelmente, sei lá, como ele falou, trembolona, neurotóxico, né? A própria testosterona em si, ela já faz alterações no nosso comportamento, porque ela age no nosso sistema nervoso, né? Mas não é que nem todo mundo pensa, vou tomar testosterona e vou me tornar um cara agressivo. Não, não é assim que funciona. Se você for agressivo, você provavelmente vai se tornar realmente mais agressivo. Mas se você não for agressivo, é provável que ela potencialize outros comportamentos seus. Por exemplo, tem estudos que deram testosterona a pessoas que eram altruístas, tinham dinheiro e tal, e essas pessoas começaram a doar mais dinheiro, começaram a ser mais altruístas, né? Você tá falando de mente, só que você esqueceu de no começo falar, galera, que você também é psicólogo pra galera. Falei. Foi eu que não ouvi, né? Tá vendo outro mundo. Então, não, porque pra você falar sobre isso é um assunto que você tem base, tem propriedade para falar sobre a mente da galera que tá lá competindo nesse meio aí e que eu vou dizer que é muito doentio, porque pela forma com que as próprias pessoas se tratam, quem não sabe lidar com essa questão de hormônio. Agora uma pergunta assim, eu tenho um amigo que ele é muito burro e ele usa muito é porque eu fiquei muito encucado com esse negócio do hormônio que vocês falaram agora, como é o nome? Trembolona. Eu fiquei muito encucado com isso e ele realmente é muito burro. E aí, será que isso é a questão do hormônio? Porque ele usa sem fundamento nenhum, ele trabalha com isso, mas ele não passa por médico em si, porque... Assim, é porque vai depender muito. Não, mas Porque eu conheço também muita gente que toma que é muito inteligente mais que nós. Tipo assim, entendeu? Eu fiquei pensando, então eu fiquei pensando nisso agora.
Fiquei encucado com essa história aí. Mas ele é burro ou ele é sequelado? Tipo, Não, é que burrice mesmo. Ah, não, aí é... então pode ser da natureza dele já, né? natureza. Nasceu assim. É. Ou pode ser também TDAH. Vai que seja um burrice. Vamos lá. Mas esse negócio agora, fiquei Talvez possa, encucado. tipo, ter aumentado, já que ele faz o uso, possa Sim. ter aumentado o nível de, né? Vamos botar assim, Agora, isso aí é um assunto muito O nível sério, de viu? déficit intelectual. É, né? isso Chamar de aí burro. deve ter bastante, pra não falar muito agressivo. Não, mas esse negócio é muito sério. Isso mexer com a estrutura da mente é uma Aham. coisa muito séria. Pô. E a galera não fala isso. Por exemplo, eu não sabia disso. E olha que eu já assisti muita coisa falando de anabolizante e nunca vi a galera falar isso. É porque, tipo, não falam. Só que, querendo ou não, os que já são mais, que conhecem bastante, o uso da trembolona vai ser bem específico, em períodos muito curtos. Ele não é tipo uma testosterona que vai usar o ano todo, entendeu? É tipo bem curto mesmo, próximo de competição. E quem não tudo sabe mais. fica usando. Só que quem não sabe fica usando, já começou errado, né? Tem que procurar alguém que saiba. Mas quem não sabe fica usando, aí vai ser pior, entendeu? Então, o grande problema do anabolizante hoje em dia é que a galera usa Sem conhecimento sem nenhum, médico. sem médico, sem nenhum acompanhamento. O problema maior é esse, entendeu? Porque, tipo assim, eu só vim fazer o primeiro uso depois de 8 anos de treino já. Primeira vez que eu usei. Mas você fez acompanhado com o médico. Acompanhando com médico e nutricionista. O único caso, assim, que eu vou dizer a você, que de todo mundo que eu sabia que usava anabolizante, e entre famoso e não famoso, e que eu soube que usou com o médico, foi só o Léo Santana, porque o restante que eu conhecia usava tudo independente. Tudo por si só. Aí vamos dizer assim, de 100%, 10% faz com o médico. E aí 90% não Assim, depende faz. de onde você tá entrando no meio. Você tá falando do fisiculturismo? Do você tá fisiculturismo? falando do De fisiculturismo? todo total, mundo da total. academia agora. Vai ser muito menos que 10%. Vai ser muito menos, né? É verdade. Eu vou dizer que eu já fiz uso e, tipo, foi uma Foi época... acompanhado? Não, Tá vendo? Você entra no meio. não, eu entrei no meio. Eu só aguentei. E outra coisa que eu lembrei esses dias, pra você ver como a memória da gente é. Eu lembrei que uma vez eu usei e eu desmaiei na hora que foi aplicado. Ai. Desmaiei, que eu lembro que a camisa voltou com a marca do carro, que eu caí no carro assim. Mas de nervoso? Foi desmaio de nervoso? Não, ou primeiro que eu da tenho onda problema com bateu? agulha. Segundo, porque eu não estava me alimentando direito. E geralmente, agora sim, eu tô falando do meu caso, mas eu sei que você aí que usa, que tem a rotina corrida, usa também e sem se alimentar direito. Foda-se o que você pensa, mas é verdade. Você usa e você sabe que eu tô falando com você. Então você vai morrer, viu? Você vai morrer. Tô dizendo logo. A verdade é essa, morre. O menino aí, como é o nome do rapaz? Ganley. Gabriel Ganley Ganley. morreu. Aí quem morre é que se fode, meu querido. E como diz morrer, morreu. Se morrer, morreu. Agora, voltando a falar do fisiculturismo. Tem alguma outra coisa que os fisiculturistas tomam, a não ser o anabolizante, a não ser esse diurético, né? Tem alguma outra droga aí que essa galera toma pra dar mais performance? Tem. O clenbuterol, eu não sei em que categoria ele se classifica, mas eu sei que ele é um remédio de cavalo, né? A função dele é um remédio de pulmão, né? Dilatador de pulmão. Ele é Como que funciona? A famosa bomba essa? Não, ele é broncodilatador. Esse é o de cavalo mesmo. Ele vai tipo, vai fazer o quê? Vai Tá ajudar massa, porque essa galera tá massa. Viu? vai ajudar porque o pulmão. Mas vocês vão notar que fisiculturismo sempre teve uma relação Mas, boa é. com os equinos. Com os equinos é sempre assim, sempre perto. Creatina, né? Até Creatina. creatina tomava antigamente de Mas a cavalo. relação que eles queriam ter com os equinos, eles não têm. Porque aí tem até outra parte de ficar broxa, né? Isso aí Não, quando mas a suspende gente o uso, né? brinca aqui, Aí, mas esse não. negócio é sério pra Não, caralho, velho. necessariamente. Tomar remédio de cavalo é foda. Não, Mas gente. pronto. E olha que eu não podia nem tomar partido, mas eu tenho medo do caralho dessas coisas. É muito complicado, velho, isso. Mas tipo, sempre foi direto, assim, dos equinos, querendo ou não. Porque, tipo, antigamente, antes da creatina ser tão estudada como hoje em dia, que todo mundo usa, que é uma Sim. suplementação normal, muita gente usava creatina de cavalo mesmo. Já ouvi muito isso. Creatina de cavalo. Nos anos 70, o anabolizante era de cavalo também, né? Se eu não me engano. Tinha uma Sim. época nos anos 70 de Arnold lá atrás, que eles faziam uso de testosterona tirado de cadáver. E GH também. GH de cadáver. É brincadeira, bicho. Que não tinham sintetizado ainda. Ainda não. Vamos botar assim, eles não sabiam como fazer,
Mas sabia onde já tinha. né? Testosterona tinha. Esse Só que GH não. daí é derivado da Segunda Guerra Mundial que a Alemanha fazia com soldados. O quê? Porque tem os super soldados da Alemanha que O os caras GH? não dormia, era na guerra. Aí era o... Não, aí era outra coisa. É, Era. Não era do Eu, não na minha GH. cabeça era anabolizante. era o pó Não, não mesmo. era não. Era pó. Era. Filha da Eles puta. usaram muito pó na guerra. Porque querendo ou não, ativa muito os sentidos do Sim, pessoal. mas aí na cabeça de quem assiste sem ele, porque às vezes algumas informações que soltam não falam o que é. Aí na cabeça de algumas pessoas vai achar, não, acho que botavam anabolizante Guerra nos caras tomando. 1940 e poucos, dizem que a testosterona surgiu ali em 1950, né? Uhum. De fato, assim, Sim. para começar a usar. Antes disso, a galera não tinha muito acesso, parece, pelo que eu soube. Então, não sei, poderia ser que eles testassem testosterona nos soldados. Eu acho que, Não acho que impossível, poderia não. testar. Porque eles não ligavam pro que estavam fazendo com os caras. Já Os mandou os caras caras eram pra morrer enormes. mesmo. Os caras já estavam indo pra guerra já. É. Já ia morrer, então vamos ver o máximo que ele consegue levar com eles. Agora, assim, o grande segredo do anabolizante que vocês consideram é usar com o médico, comprar numa farmácia, porque vocês sabem que tem os Os fakes. undergrounds. A gente chama de underground. Debaixo dos Mas panos. eu vou, Debaixo dos então, panos. mas eu vou chamar de fake, que é pra galera entender. Entender. Os fakes é feito de quê? Cara, assim, eles vão ser basicamente uma réplica do que realmente vende lá. Não, Só mas que assim, pera aí. só A que pega aquela réplica que é o quê? Vamos botar aí 2 tênis. Quando você vê a réplica, você vai saber que não é o original, entendeu? Tem a diferença. Tipo, claro, tem uns que é mais vendidos, que então vamos dizer, que tem alguns países que são mais liberados, entendeu? Por exemplo, no Paraguai mesmo, você consegue encontrar em qualquer loja de suplemento. Mas que é no aqui- Paraguai. Não, mas que tipo assim, que aqui no Brasil não tem. Tem muita gente que faz o quê? Faz a importação, ilegalmente, obviamente, desse daí, que eles são produzidos em fábricas e tudo mais, entendeu? Só que tem uns aqui feitos aqui no Brasil, que não é diretamente uma fábrica, né? Não vamos botar aí que eles têm um galpãozinho, né? Faz no seu Os local famosos mesmo. farmacêuticos. Tem Eu o seu vi um galpãozinho, tem seu quintal. Eu vi que os caras estavam fazendo com coloral, pô. Botando coloral com óleo pra vender como se fosse anabolizante. Olha, E como é, agora assim, existe algum jeito de você comprar seguro ou só em farmácia mesmo? Eu acho que, cara, como ele aqui no, falou Brasil, aí, né? aqui no Brasil, só em farmácia. Seguro, exatamente. Agora, tipo assim, tem alguns países que você consegue sim comprar seguro, mas... E manipulado, existe essas farmácias manipuladas? Deve existir comprimido, né? Talvez a Tem, oxandrolona, a né? Oxandrolona você consegue manipular. Ah, então, rapaz. Eu considero que não existe uso 100% seguro, né? Eu acho que mesmo que você tenha acompanhamento médico, nutricionista e tal, você ainda corre um risco ali. Quer dizer, você está acelerando ali um processo do seu corpo. Uhum. Então, de qualquer forma, pode ocorrer hipertrofia do coração, pode ocorrer diversas outras formas. O mais seguro Mesmo que... Se acompanhar, O mais seguro que seria, vamos botar assim, mais próximo do 100% é só uma pessoa que tem um baixo nível de testosterona, vai no endócrino vai receitar, vai passar na farmácia, vai comprar, e aí vai fazer o aumento gradativamente. É o mais seguro ali que a gente conseguiria fazer, mas se for algo estético, não vai. ali, na verdade, passou do nível fisiológico, né? É. Já se transforma em algo perigoso. Porque Uhum. o cara, como ele falou, o cara quando ele tá abaixo, sei lá, o cara tá com 100, 200 de testosterona. É. Ele vai tomar ali até aumentar até uns Pelo menos, 900, é. 800. Normalmente além de 600 a 1000 é uma base ideal. Passou disso, já é esteticamente falando. Tem gente, eu vi um fisiculturista que começou a sangrar pelos olhos e o nariz. Mas falaram que foi anabolizante. Vocês acham que isso é verdade ou é... Eu acho que não, mas depende também, foi fazendo o quê? Parado Antes normal? antes da competição. Pode ser, na verdade, porque a galera, vamos afunilar um pouco as coisas. Nem tudo que acontece no fisiculturismo é sobre apenas anabolizantes. Uhum. Tem diversas outras substâncias ali. E quando mistura com pessoas que não conhecem o próprio corpo, que não sabem que problemas ela já tem, essas substâncias juntas colapsam o corpo e podem fazer com que aconteça esse tipo de coisa. Sem contar que, tipo, querendo ou não, é muito estresse envolvido, Também. fome, então o seu corpo não... É algo que o seu corpo não está acostumado, não está adaptado, e você não quer viver naquilo ali, que você está com fome, você está querendo comer. Tem gente que quando acaba tem compulsão alimentar, então isso também pode ser um problema, entendeu?
Aí, tipo, tem várias outras coisas que não é só os anabolizantes, entendeu? Entendi. Várias substâncias, ou estresse, ou como seu corpo está adaptado. Se a pessoa consegue lidar com aquele estresse do dia, por exemplo. Sei lá, você fez uma preparação de 3 meses, 3, 4 meses, dependendo da pessoa. Chega no dia, tem gente que fica nervosa, tem gente que dá aquele frio na barriga, tem gente que fica estressado, entendeu? Então, tipo, é muita coisa que mexe, não só fisiologicamente, mas também psicologicamente, entendeu? Entendi. Agora, os hormônios das mulheres são iguais os que os homens tomam? Tipo, testosterona também? Pra entrar no fisiculturismo? Não. Tipo assim, como eu falei, tem a testosterona que é a base do homem. Qualquer homem que for começar a tomar, ele vai começar pela testosterona. E aí tem os outros derivados. No caso de uma mulher ou algo do tipo, não vai, tipo assim, quem conhece já vai saber, não vai passar nenhum tipo de texto para uma mulher, certo? Aí, tipo assim, existem outros hormônios que são menos, como passar, prejudiciais para uma mulher. E sem contar com os efeitos colaterais. Porque, por exemplo, se uma mulher toma testosterona é hormônio de homem, certo? Mas Masculino. na prática, tem mulher que toma? Já teve mulher que tomou, certo? Aí é que nem aquele negócio, vai aumentar o crescimento de pelo pubiano, até porque, se você já percebeu, tem muito homem que quando toma testosterona, que aumenta a testosterona, vai aumentar o pelo pubiano, então é mais peludo, mais barba. Mulher pode acontecer isso também. O crescimento da parte íntima da mulher também acontece isso. Ah, sim. Principalmente por conta da testosterona, certo? Ah, agora também explica muita coisa. Sabe aquela mulher que... Às vezes... Você já deve ter escutado alguém falar, não, eu tenho medo de crescer, meu clitóris, que não sei o que e tal. Sim. Isso é muito por conta da testosterona. Claro que tem algum outro hormônio que possa ser que aconteça, mas a testosterona é o principal, entendeu? O crânio também sofre alterações, o crânio Uhum. fica mais denso, né? Eu acho que, como ele falou, a mulher ela vai ser muito mais sensível à testosterona do que o homem. Então, para uma mulher colher efeitos colaterais, pode ser usando doses mínimas das mínimas das mínimas. Exatamente. Então, mesmo que seja aquele corpo, como o povo fala, o corpo de mulher masculinizado, que não tem peito, ali necessariamente não é testosterona, é o próprio hormônio da mulher mesmo. Isso. Pronto, tanto é que não necessariamente... Existem algumas mulheres, como a gente falou também antigamente, de genética, que os seios da mulher, que ela é pequeno, o seio da mulher é composto de gordura, entendeu? Então, tipo assim, mesmo ela natural, só que ela se ela fizer uma dieta pra secar e pra competir, o seio dela vai diminuir de qualquer jeito, entendeu? E vira músculo. Não que vira músculo, por exemplo, tem os seios e tem o músculo peitoral por debaixo dos seios. Como a gente vê aquelas mulheres mais secas, que vê aquele músculo estriado aqui em cima, e o pouco seio, quer dizer que ela perdeu gordura e ganhou músculo. Só que do músculo peitoral que estava por baixo dos seios, entendeu? Os seios necessariamente é basicamente gordura e outros tipos de lipídios. E a glândula mamária. Isso, exatamente. Só fica a glândula mamária quando seca muito. Sexta-feira eu vi uma mulher na academia que ela não tinha não seio, era só músculo mesmo. Então, aí Você depende. viu também? Você Talvez, eu acho que eu vi. Talvez ela possa fazer o uso, óbvio, também não estou descartando isso. Ela pode usar, certo? Mas não necessariamente por conta do uso. É mais por conta de... Percentual. Nem por conta de treino também. É percentual de gordura. Tem umas ou outras que tem... Viu? O percentual de gordura dela era muito baixo. Tem umas a outras que... perna dela chega era desenhada. Então, Mano... quando você vê assim, tipo, uma mulher, você olha lá, tem a perna, o ombro, tudo desenhadinho, fibrado, pode ter certeza, o peitoral dela, os seios dela não vai ser tão grande. Porque o percentual de gordura dela tá muito baixo. Aí já é outra categoria do fisiculturismo, já mais hard, vamos dizer assim. Que ela entra ou Porque, tipo assim, depende. Realmente tem umas categorias de mulheres que não precisa ser tão definido, tão hardness, o condicionamento dela. Então acaba ficando um pouco mais de seios. Mas tem umas que é realmente como se fosse as poses são como se fosse de um homem mesmo. Aí tem que estar mais seco, mais definido, e aí acaba perdendo mais gordura. Entendi. Essa galera assim que vive muito desidratada no fisiculturismo, na hora de, vamos falar assim, nas necessidades fisiológicas, é difícil. Nas semanas finais ali que você... Primeiro você está comendo muito pouco. Então o seu organismo já não está produzindo, né, fezes. E aí se você ficar ou muito desidratado, para você ir no banheiro é terrível. Aí, às vezes você pode demorar até 5, 6, de uma semana sem conseguir fazer. Para terminar, Pedro, você
eu quero que você dê agora as suas dicas para quem quer entrar nesse mundo do fisiculturismo. Do fisiculturismo geral? Do fisiculturismo em geral. Tá. Se eu fosse entrar no fisiculturismo hoje, eu, primeiro, passaria alguns anos treinando, conhecendo a minha genética, desenvolvendo meu corpo, aprendendo a me alimentar, aprendendo a dormir, né? Realmente aprendendo a ter uma rotina. E eu não falo nem de resultados, estou falando de realmente aprender a fazer as práticas que têm que ser ali feitas, beleza? Se você quer competir, decida. Quer competir natural? Vai competir natural. Quer competir hormonizado? Se prepare mais ainda. Porque o que eu vejo hoje é que muitas pessoas acham que o hormônio ele vai ser um encurtador, apenas um encurtador. Ele pode ser um encurtador de resultado, mas ele não é um encurtador do caminho. Porque muitas vezes a vida do hormonizado fica mais difícil ainda. Porque você tem que errar menos na dieta, você tem que errar muito menos no cardio, você tem que se cuidar mais, tomar mais suplementação para proteger os seus órgãos. Então, é realmente um contrato que você faz com o esporte, né? Um contrato implícito, digamos assim, que você realmente tem que ter uma dedicação ali a mais. Então, é algo que se deve refletir. Mas o que eu faria, primeiramente, é entender a minha genética, entender onde é que eu estou e, caso decida tomar alguma coisa, procure um profissional, um médico, um cardiologista de preferência para acompanhar ali, né? Sempre faça exames regulares para você poder ali monitorar o que pode sair ali do controle ou não, né? Mas no mais, eu acredito que o fisiculturismo, por algum momento, quando o Gunley morreu, eu achei que o fisiculturismo tinha que acabar, fiquei realmente abalado, né? Por ser um jovem e por ele ter tanta influência. Mas eu acho que o caminho talvez seja regulamentar. Muita gente fala, e Fórmula 1 e não sei o quê. Essa comparação ainda não existe, porque o fisiculturismo não é regulamentado ainda como esporte, e eu acho que deveria ser, inclusive, com ou sem doping, né? Porque aí as pessoas iam ver que é algo realmente sério, que não é uma brincadeira, que não é para qualquer um entrar, com a regulamentação, como uma profissão de risco, inclusive, porque é uma profissão de risco, né? E eu acho que aí a gente teria um debate mais interessante sobre o fisiculturismo se tornar A galera mais comparar popular. o fisiculturismo ser regulamentado com a Fórmula 1 é? Não, eles comparam o fisiculturismo com esportes de risco. É porque a Fórmula 1 precisou ter esse regulamento porque tava morrendo muita gente. Então, Então, quando regulamenta, não é acabar, não vai acabar. Não, apesar que eu queria que falar para vocês aí da Fórmula 1 que tá uma merda esse novo regulamento. Por favor, parem de mexer nos carros. Eu sou ambientalista, eu gosto disso, mas a gente não gosta de motor elétrico, não. Tô avisando logo. Tá uma merda, a galera tá reclamando, péssimo. E olha que eu tenho propriedade para falar disso, viu? Eu sou piloto de kart e tô na geladeira. Mas eu acompanho a Fórmula 1 desde pequeno, acompanho tudo. Então, vocês estão acabando com o esporte por causa de dinheiro, de patrocínio. Fiquem ligados nisso aí. 22 equipes no grid é péssimo. 21 tá horrível. Volta para 22 carros. 10 equipes é o que a gente gosta. Tá 11, tá péssimo. Estamos falando aqui agora. Vou botar até no Instagram. Então, fiquem ligados aí. Agora, esqueci até a pergunta, porque me subiu o ódio. Da comparação que fazem de Fórmula 1, fisiculturismo, na verdade, esportes de risco no geral. Uhum. Né? Sim. Eu acho que essa discussão ainda não existe, porque o fisiculturismo não é regulamentado. Ah, mas na Olimpíada e no esporte, no futebol, deve ter gente que se dopa, não sei o quê. Com certeza. Mas essas pessoas, quando são pegas, elas são banidas do esporte. Né? Não existe um incentivo. É o contrário. Então, se regulamentar o esporte e deixar bem claro quais são os riscos, né? Transformar em algo realmente sério como uma profissão, inclusive para os atletas. Quantos atletas amadores não correm risco de vida, né? Ou quantos não morrem que a gente não sabe, né? Então é um esporte que realmente precisa de uma atenção, já que não vai acabar, e eu também acho que não deveria acabar, mas eu acho que deveria regulamentar e ter mais atenção e mais discussões sobre redução de danos, né? E você, Matheus, a sua opinião? E a sua dica para quem quer entrar no mundo do fisiculturismo? Então, vai ser bem parecido com o que ele falou, porque, por exemplo, a dica que eu vou dar é sempre tenha alguém que você, de confiança sua, principalmente, para você poder ter um acompanhamento, certo? Ah, vou começar a treinar hoje, estou pensando em ser um fisiculturista. Assim, você vai demorar um pouco, não queira acelerar os passos, certo? Só que o que eu mais tiro do fisiculturismo para mim não é nem esteticamente ou campeonato ou algo do tipo.
é a disciplina que ele me trouxe, certo? Já que ele já falou basicamente o que eu iria falar, eu queria só dar essa dica. Por quê? Querendo ou não, é um esporte que vai lhe dar uma disciplina que você vai levar pro resto da sua vida, para qualquer coisa que você for fazer. Porque se você consegue manter uma dieta que você vai pesar todos os dias a sua alimentação ali, 4, 5, 6 meses, dependendo do caso que seja, você vai conseguir fazer aquilo que você quer para sua vida. Então, se você quer ser um futebolista, se você quer ser um médico, um psicólogo, um professor, você vai conseguir se adequar à sua rotina, se adaptar e correr atrás disso que você vai querer. Por quê? O fisiculturismo, ele traz isso, ele traz uma disciplina que ele é inimaginável. É algo que você vai conseguir fazer todos os dias, sem pestanejar, sem remediar nem nada, entendeu? Então, é algo que, uma dica que eu dou, certo? Se for começar, já comece primeiramente aprendendo a se alimentar e aprendendo a treinar. Corra atrás de um professor, existem vários instrutores na academia que ele pode lhe auxiliar. Claro que é uma profissão que a gente ainda está batendo na tecla, que tem uns ou outros que não gostam de fazer isso, mas estão ali por estar, certo? Mas toda academia sempre vai ter ao menos 1 ou 2 professores que vão querer te auxiliar. Então, aprenda a treinar, certo? Aprenda a se alimentar. Se puder ir até um nutricionista, vá, que é bom. Isso são os 2 principais para você começar a pensar em ser um fisiculturista, entendeu? E como é que a gente tava falando? Da regularizar. Pronto, isso, da regulamentação. Claro que precisa. Obviamente, é necessário que regulamentize tudo. Por quê? Caso a gente continue acontecendo essas coisas que tá, uma pessoa morreu, o pessoal vai falar bem assim, todo esporte tem uma pessoa que morre, que um futebolista teve uma parada cardíaca durante um jogo, que Ayrton Senna bateu o carro e morreu numa corrida, que não sei o que, certo, acontece. Só que precisa ser algo que seja mais direcionado. O fisiculturismo, ele não é muito direcionado. Porque existem muitos vídeos no YouTube, podcasts ou algo do tipo, que várias pessoas falam o que tomam, falam como é que tá, a rotina e tudo mais, e muita molecada olha aquilo e quer se inspirar naquilo, sendo que não tem nenhuma pessoa que acompanhe ela ou algo do tipo. Porque a gente vê muito isso de treinamento. Se a gente vai numa academia e vê uma pessoa fazendo ali um tipo de exercício que você olha e, óbvio, você vai falar, não, isso daqui não é para aquela pessoa, certo? Não é, aquela pessoa ali não deveria estar fazendo isso. Você imagina o que é que ela faz fora da academia, em casa, sozinha. Então, o tipo de alimentação que ela tá, a gente não sabe. O que ela tá colocando dentro do corpo, a gente também não sabe, entendeu? Então, tipo assim, tem que ser algo mais direcionado. Tá muito espalhafatoso, entendeu? Agora, falando de uma forma mais popular, o que eles falaram, você que é adolescente, você vai se fuder se você tomar anabolizante. Tô dizendo, quando você tiver 40 anos, você vai tomar bem no meio do seu cu. Porque você tá aí tomando anabolizante. Você viu que eles falaram daquele hormônio. Você vai ficar burro. Você já não pensam direito. Aí vai ficar burro. Não vai ser ninguém na vida. Porque depois que morre, olha, só vai dar trabalho para os pais de vocês pagarem caixão e cemitério. Então, vá para o médico primeiro, faça alguma coisa que preste na vida e vá para o médico primeiro. Pronto. Resumidamente. Resumidamente é isso. É porque adolescente é foda. Tenho paciência mais não para adolescente. Bom, quero agradecer aqui a audiência de vocês do Rio Grande do Sul. Mesmo com a troca de horário, a gente continua em primeiro lugar na audiência. Obrigado também a galera que está indo para o YouTube. A gente já passou dos 7 mil inscritos. Estamos chegando aos 10 mil, que é a meta desse ano. Lembrando que esse programa é um oferecimento do Instituto Apolônio, Churros do Shopping Rio Mar, Deli Maranata, Personal Micael, Balance Fit e Luz e Corte. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal do YouTube, me seguirem no Instagram, TikTok, Spotify, curtirem tudo e comentarem. Sigam Pedro. É a terceira vez aqui que eu peço para seguir você nesse programa, porque Pedro já é da casa. Já vai virar, como é que diz, freguês aqui. Já vou ter meu quadro aqui. E daqui a pouco ele vai ser repórter, que vai ter o quadro dele, e aí a gente vai tá acertando isso aí. Sigam o Matheus também,
pra vocês verem as loucuras. Não, Siga não é lá, loucura siga não, lá. gente. Ele Loucura é não, calma, personagem. A gente falando sobre não fazer Não fazer loucura, me siga lá pra ver o que Não, eu mas faço. é sério. A gente que é artista, a gente usa as metáforas pra alertar a galera. Sim. A gente usa o mal pra falar o bem. Entenderam? Se não entenderam, assista o Aleatório toda sexta-feira. Puxando o gancho. Puxando o gancho da favela. Puxando o gancho do Aleatório. É isso aí. Tem mais algum recado? Obrigado, TV+. TikTok eu não ligo, Spotify, foda-se. Eu ligo pro YouTube e Instagram. Mais alguma coisa, produção? Lembrando que agora são 3 programas por semana, tá? Se vocês quiserem me dar algum prêmio, mande pra minha casa, mas eu não quero saber de prêmio, eu quero saber de dinheiro. O prêmio maior é dinheiro, então eu quero monetizar no YouTube pra poder ser alguém na vida, porque quem não tem dinheiro não é nada. Vocês sabem muito bem disso. Quem não tem dinheiro não é nada. Essa é a frase do dia. A gente tá falando na posição até agora falando de dinheiro. Vou tatuar essa frase. Bem profunda, né? Isso. O que mais a gente já falou do que adolescentes procurem médico. Primeiro que vocês não tem que falar o pai de vocês. Se eu souber de algum adolescente que tá usando bomba, eu vou comentar com o pai. Apesar que tem pai e mãe que nem liga pros filhos. Aí já entra em outro gancho também, que é do outro debate que a gente vai ter aqui sobre doenças mentais. Muito obrigado por vocês terem vindo, já agradeci tudo. Tem mais algum recado? Não, eu já perguntei, né? Hoje eu tô muito aleatório, eu tô muito já no outro programa. Bom, feliz São João, feliz Natal, um beijo. Obrigado, Rio Grande do Sul, mais uma vez. Obrigado, meu fã-clube. Obrigado... Não, corta. Senão o YouTube derruba. Obrigado a todos os patrocinadores mais uma vez. Me sigam no Instagram e se inscrevam na porra deste canal. E me assistam todo sábado às 22h30. Já peguei o gancho, não tô errando mais. Obrigado, tchau, tchau.